Bom, gente, então vamos dar seguimento aí. Botei a câmera agora no vertical, por causa da localização do lugar onde eu estou gravando esses vídeos hoje, excepcionalmente, mas não quero perder a oportunidade de falar desse tema e não gravar. Então, nós falávamos no vídeo anterior, na aula anterior, é uma aula composta de 2 vídeos sobre os requisitos do que nós estamos falando. Requisitos de validade do contrato de emprego, dentro ainda de contrato de emprego. Requisitos de validade, requisitos primários, para quem está chegando agora, capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei. Requisitos secundários, legitimação, consentimento, e elementos ou requisitos acidentais do contrato, e entramos na questão da nulidade do contrato, né? Nulidade e anulabilidade. Muito importante isso, porque o contrato de emprego, ele pode ter cláusulas, ele pode, na sua formação, ser com partes capazes, objeto lícito, não tem proibição em lei de que ele seja dessa forma, mesmo porque, vamos lembrar que o contrato de emprego não estabelece uma forma escrita, mas pode ter requisitos para a validade daquele contrato. Mas ele, no caminhar, ele é um movimento, ele é um ser vivo, eu digo que o contrato ele é um ser vivo, e nós vamos ver isso nas aulas de alteração do contrato, as alterações válidas, alterações inválidas, alterações abusivas. Ele pode, no caminhar dele, na vida do contrato, ele ter uma cláusula que macule, mas que não macule o contrato inteiro, macule apenas aquela cláusula. E quando ela é anulada, quando ela é declarada nula, ele passa a ter valor normal, ele continua restabelecido. Por exemplo, a questão de uma alteração de transferência de empregado, que a gente vai falar disso, que é muito importante, transferência para local sem o consentimento do empregado, sem a necessidade do trabalho. Também a hipótese de rebaixamento de função, é outra alteração também, em que o empregado ele pode ir para a justiça e pedir que seja restabelecida a cláusula anterior. Bom, mas professora, empregado nenhum vai para a justiça pedir isso. Empregado nenhum? Não. O empregado público, ele vai, porque ele goza de uma estabilidade de emprego, ele goza de uma garantia de emprego, que não é garantia provisória, goza de uma estabilidade, não é a decenal, mas ele fez concurso público, ele só vai poder ser dispensado se houver uma reorganização econômica na empresa, né? Ou se ele cometeu um ato que suscite uma justa causa. Então, nesse caso, é uma anulabilidade. Ele tem que provocar o Estado não pode, de ofício, ver isso. Mas o Estado, de ofício, se ele se deparar com um contrato de um menor de 12 anos, ele vai declarar absolutamente nulo esse contrato. No entanto, a nulidade no contrato de trabalho, na seara trabalhista, ela ainda assim vai produzir alguns efeitos, porque a força de trabalho não pode ser devolvida. Eu estou fazendo uma pequena retrospectiva, porque se alguém estiver começando a assistir agora, é importante que assista no início, que pegue o início lá, onde eu esmiucei esse ponto que eu estou relembrando. Então, a nulidade do contrato, ele vai ter um comportamento bem diferente aqui no contrato de emprego, bem diferente, porque a força de trabalho não pode ser devolvida. Então, ele não vai ter os efeitos ex tunc, volta tudo e aí como se nada tivesse acontecido, tá? Então, vamos ver agora obrigações das partes. As obrigações das partes. Tem aquelas obrigações que são para ambas as partes. Vejam, nós estamos dentro de contrato. E o que eu vou falar agora vai ser assim, extremamente útil para vários momentos da vida do trabalhador, para vários momentos dessa relação contratual
e para nós, os advogados, que vamos precisar voltar nessa compreensão básica relacionada ao contrato para, muitas vezes, pedir até uma ação de dano extra, uma indenização de dano extra patrimonial, porque a origem, a base, a gênese está aqui nas obrigações das partes. A obrigação contratual fundamental, isso aí está previsto no Código Civil de 2002, é o artigo 422, que é o princípio da boa-fé e da probidade. Essa boa-fé é algo tão importante no nosso direito positivo, que o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe isso com uma ênfase muito grande mesmo. E ele vai ele vai comprometer a ausência de boa-fé contratual, ela compromete essa relação. Então, a boa-fé, ela precisa ser do empregado e precisa ser do empregador. Precisa ser daquele que está oferecendo e vendendo a sua força de trabalho e precisa ser daquele que está comprando a força de trabalho. Então, vamos para um exemplo. 2 exemplos, vou usar os 2 lados aí. O empregado, ele entra numa empresa para trabalhar, ele é contratado, tem a sua carteira assinada, dentro daquele prazo do artigo 29, que sofreu alteração agora, eu acho que são 5 dias, antes eram 48 horas, e ele vai trabalhar, com a certeza, ele entra para trabalhar no dia 1º de abril, não importa. Ele sabe que a empresa tem até o 5º dia útil do mês de maio para pagar o salário dele. E ele trabalha até o dia 5, não é 5º dia útil, até o dia 7, até o dia 8, até o dia 10, até o dia 15, ele trabalha 45 dias e não recebe salário. Que a empresa faz assim, não vou pagar. Ela faltou com um elemento fundamental, a boa-fé contratual. Que isso aí dá vários desdobramentos, que não vou falar agora. Dá o desdobramento da resolução contratual por parte do empregado, dá multas, enfim. Pode dar, inclusive, uma reparação de dano material, se isso trouxe para o empregado danos materiais, ausência, nome com restrição nos bancos, né, de restritivos, Serasa. Bom, aí vamos para um outro exemplo. Um empregador, eu vou usar um exemplo bem clássico, né, que a gente entende bem, até porque a gente está aí sob um momento turbulento, com esse caso Henri, mas no sentido contrário, né? Ali a empregada que deveria ter dado denunciado. Bom, mas vamos supor que um empregador doméstico, ele contrate uma babá para o seu filho, né? Contrate uma babá para o seu filho. E essa babá, ela vai entrar naquela casa, ela faz todo um aparato. Vamos supor que fosse o filho da Xuxa, eu me lembro na época que a Sasha nasceu, e também as minhas filhas que nasceram mais ou menos na mesma época, não me lembro, mas eu tinha uma babá, eu não me lembro direito, que o que a babá ganhava era assim astronômico, nem a gente, professor com mestrado, doutorado, aula, a gente não ganha. E eu fiquei falando, meu Deus, mas assim, ela fez aquela super seleção, aquela pré-seleção, tinha que ter vários requisitos, inclusive conhecimentos enfermeira. Ok, eu estou brincando com a situação para a gente mostrar que às vezes aquela empregada, ela vai entrar aquele serviço, vai para aquela função, mas a intenção dela não é aquela atividade de babá. Ela tem uma intenção por trás, que é investigar, que é olhar, que é ver o que a casa tem, mapear o que a casa tem, para oferecer informações, sei lá, para a bandidagem, ou ela mesmo fazer furto. Então, falta a ela boa-fé. Ela tem que entrar com a intenção de trabalhar. Ela pode não gostar da atividade. A babá da Sasha podia não gostar da forma como ela era contratada, podia não gostar
da forma de trabalhar, enfim, de várias coisas, e abrir mão daquele salário que, na época, eu me lembro, eu fiquei com isso guardado, porque eu também tinha babado as minhas filhas, era assim, astronômico. Mas ela pode desistir. O que ela não pode absolutamente é fazer o quê? Ela não pode absolutamente entrar com outras intenções. Então, isso é boa-fé contratual das duas partes. E probidade. Tanto que o artigo 482 ele vai dizer que um dos elementos de rompimento do contrato é a ausência de probidade. Né? E o que é probidade? O que é ser probo? É ser honesto, é ser leal, é trabalhar com a intenção de cumprir aquela tarefa, nesse caso aqui especificamente, com honestidade. Muito bem, essas são as obrigações que servem para o empregado e para o empregador. Que servem não, que são especificamente, não servem só. Quais as obrigações primeiras do empregado? Prestar o trabalho contratado. É pessoal e a principal obrigação dele é trabalhar. Trabalhar com diligência, com obediência, porque ele está vinculado a uma subordinação jurídica, e trabalhar com fidelidade, ser fiel àquela contratação dele. Então, gente, o empregado não pode tudo, não. Ele tem limites, os limites estão no artigo 2º e 3º da CLT. Estão no artigo 482 da CLT, no artigo 482 e outros artigos. Então, por exemplo, ele não pode dar informações do que tem na casa. Óbvio que todos esses trabalhadores de casa de famosos, seja artista, seja empresário, eles assinam um contrato de fidelidade, de confidencialidade, inclusive nos escritórios de advocacia. Confidencialidade. Eles não podem estar passando as informações, porque isso é falta de lealdade, de boa-fé contratual. Ele não pode difundir nada que dê dano para a empresa. Imagina um desses jornalistas da Globo deixar vazar uma notícia que foi catada naquela hora sobre uma bomba que vai acontecer. Claro que a gente não precisa de mais nenhuma bomba no país, né? Mas deixar vazar aí uma reunião ministerial aí do presidente da República e deixar isso vazar aí antes de vender essa informação, caramba! Né? Isso é ato de improbidade absoluta. Então, o empregado precisa trabalhar com boa fé, com diligência, com obediência e com fidelidade. Por isso que o artigo 482 da CLT vai trazer diversos tipos que o empregado faz ou que ele deixa de fazer e que é motivo de uma justa causa. Por exemplo, ele tem que ser ativo, ele tem que ser produtivo, ele tem que zelar pelos maquinários e pelos equipamentos, ele não pode ser um empregado faltoso, não pode ser um empregado corpo mole. Ah, mas fulano é lento. Lento é uma coisa. Corpo mole que eu brinco dizendo que é mosca não, que é zangão, né? Abelha, é diferente. Roda e não faz nada. É diferente. Isso chama-se desídia. É um conjunto de atos que o empregado pratica que vão levar a uma justa causa. O empregado improbo, o empregado desidioso, o empregado que trabalha com mau procedimento, com ato de indisciplina, com ato de insubordinação, empregado que faz vendas no ambiente de trabalho sem ser permitido, vendas de outras coisas, né? Vender, sei lá, vender bijuterias, vender lingerie, vender, sei lá, rifa. Se for proibido, isso daí é um ato que não está compatível com a obrigação dele, né? E ele tem que zelar pelos equipamentos. Eu já tive empregados no meu escritório. Então, gente, como eu brinco dizendo assim, não, com as minhas 3 décadas de advocacia, eu já deveria ter escrito um livro, obviamente. Eu teria adorado, mas eu acabei escrevendo outras coisas. Eu já tive trabalhador no meu escritório dizendo assim, eu vou quebrar aquela máquina.
Eu vou quebrar aquele veículo. Ah, vou fazer, vou causar um prejuízo nele que ele vai ver como é que se trata o empregado. E a gente tem que deixar, às vezes, esse nosso cliente, o trabalhador, falar, drenar, bota para fora. Para depois a gente dizer assim, não faça isso. Não faça isso. Isso é justa causa. Mas professora, é justa causa. Não faça isso. Porque você vai levar uma justa causa. E aí, minha gente, o empregado às vezes não sabe, ele acha que ele pode faltar. Ah, eu queria ser mandado embora. Não, você quer sair, pede conta. Não, mas eu vou perder meus direitos. Então eu vou começar a faltar, vou começar a dar atestado médico. Aí a gente fala assim, sabia que o nome disso é desídia? Dar atestado médico, chegar atrasado, faltar, trabalhar fazendo corpo mole, o nome disso é desídia. E ao invés, o tiro vai sair pela culatra. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Olha Harry Potter aí, cuidado. Bom, e aí o empregador, por sua vez, também tem obrigações contratuais, por óbvio. As duas principais obrigações do empregador é dar o trabalho e pagar o salário. O empregador tem que dar o trabalho e tem que pagar o salário. Gente, o empregador não pode chamar o empregado, fazer ele assinar o ponto, eu já tive um caso assim, fazer ele assinar o ponto, deixa ele dentro da empresa e depois diz assim, você vai ficar aí, sentado numa cadeira olhando por nada. Quando a sineta do almoço tocar, tu vai almoçar. Quando volta, você vai fazer a mesma coisa. Para punir o empregado. Isso viola a sua imagem, viola a sua intimidade, viola a sua imagem, sua intimidade, sua dignidade, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, ele não pode marchar nesse sentido, porque ele tem que dar o trabalho. Não só dar o trabalho, ele tem que proporcionar que o trabalho seja feito. Então, por exemplo, a empresa, ela produz, sei lá, bolsas. Produz bolsa de couro. É uma fábrica de bolsas de couro, daquelas maravilhosas que tem na Serra Gaúcha. Que saudade de viajar, gente. Daquelas maravilhosas que tem na Serra Gaúcha. Então, ela produz bolsas. E quando ela vai produzir essas bolsas, tem lá um estabelecimento grande, com 10 mulheres, homens e mulheres, fazendo, costurando, amarrando, encerando, né? Eu já vi fazer. Então, ele vai dar matéria-prima para 8 empregadas, mas não dá para 2. Quer seja, se elas ganharem por peça, por produção, que isso também vai impactar, é justa causa patronal, quer seja para dizer assim, deixa elas aí, elas não estão trabalhando bem, as bolsas que elas fazem são mal feitas, são bolsas sem acabamento, eu levo prejuízo, mas não quero mandar embora. Não quero mandar embora, que eu preciso ter elas aqui. Não pode fazer isso. E aí o empregado tem o direito de resistir a isso. Tanto de resistir a uma ordem abusiva, tanto de resistir a uma ordem proibida, ilegal. Por exemplo, você é vendedor, você vai vender aqui junto, tenta oferecer aí um pacotinho de cocaína, tenta oferecer um cigarrinho de maconha. Não, mas eu não vou fazer isso. Não, rapaz, nós estamos nesse bar aqui maravilhoso de praia aí, o que tem? Você diz que tem, usa um código, usa aquela senha. O empregado vai dizer, não, é o direito de resistir, que é chamado ius resistentiae. O direito de resistir a uma ordem que seja ilegal, injusta ou abusiva. Bom, aí voltando para esse caso aí da vendedora das costureiras, das montadoras costureiras da fábrica de bolsas de couro lá na Serra Gaúcha. Essas 2 moças que chegam para trabalhar e não tem matéria-prima para ela trabalhar, não tem material, não tem couro, não tem uma máquina de costura, não tem a cera para encerar, enfim, seja lá o que faz, não tem agulha, aquela agulha que vai fazer aquelas
aqueles traçados lá, aquele design, o que vai acontecer? Elas podem adotar duas condutas. Primeiro, ela está expondo a dignidade delas. Segundo, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Mas ela está recebendo salário. Sim, mas não basta receber salário. As duas obrigações patronais são dar o trabalho e pagar esse salário. Então, o que elas podem fazer? Elas podem ir para a justiça e pedir a ruptura do contrato por justa causa patronal por ausência de fornecer o trabalho. E, nesse caso, os efeitos pecuniários são equivalentes a uma dispensa imotivada. Férias, 13º, levantamento de fundo de garantia, multa de 40%, indenização do aviso prévio, tudo como se essa empregada tivesse sido dispensada. Seguro-desemprego, normal. Bom, mas se elas ficarem muito tempo nessa situação, se elas se sentirem aviltadas, se elas se sentirem humilhadas, se elas, os dois colegas, os oito colegas que estão ali ativos, trabalhando, que não tem tempo para nada, fica fazendo piadas com a cara dela. Tá vendo? Eu tô aqui suando, furei minha mão, e vocês aí à toa, não sei o quê, tá vendo? À toa e tá ganhando a mesma coisa que eu. Isso acontece, né? A disputa aí. Tá à toa lá e tá ganhando a mesma coisa que eu. Aí começa a criar até uma situação, um mal-estar dentro do próprio trabalho. Mas, nesse caso, elas podem se sentir muito incomodadas e, dependendo da proporção que isso toma, levar para a justiça também, além da resolução do contrato, ela pedir uma indenização por reparação de dano à sua imagem, à sua intimidade. Elas se sentem aviltadas, ok? Então, por quê? Porque as grandes obrigações do empregador é dar o trabalho e pagar o salário. Nessa mesma linha, gente, é quando ele reduz as peças. Ele dá trabalho, mas ele reduz o número de bolsa. Vamos supor que esses trabalhadores ganhem por produção, né? Ganhem por produção. E aí o empregador resolve dar mais para uma e menos para outra. Isso também é motivo para a justa causa patronal, prevista no artigo 483 da CLT. Mas esse tema de justa causa, tanto o artigo 482 quanto 483, não são temas para essa aula de hoje. São temas para aquelas aulas de finalização do contrato de emprego, que tem um conteúdo de justa causa patronal e justa causa profissional. Mas, se nós não compreendermos os requisitos fundamentais da validade de um contrato, postular a sua resolução se torna um caminho mais árduo. Então, nós precisamos entender esse beabá, esse resumo, essas obrigações básicas e esses requisitos de validade de um contrato ou de suas cláusulas para a gente avançar nas ações de dano extrapatrimonial, de dano patrimonial, que é o dano material, e nesse caso ela tem menos peça, ela quer o equivalente, e para a gente avançar também nas rupturas contratuais por justa causa patronal e por justa causa profissional. Em resumo desse vídeo, obrigações das partes genéricas, boa-fé e probidade, os dois têm que ter, isso faz parte de qualquer contrato, não é a prioridade do contrato de emprego. Obrigações do empregado, prestar o trabalho contratado com diligência, obediência e fidelidade, e obrigações do empregador, que é pagar o salário e dar o trabalho. Tá? Não vou entrar naquela questão de acumulação de função, porque até tem aqui, né? Bom, se eu fui contratado para essa função e eu vou receber por isso, e agora eu estou com mais atribuições, mais tarefas que são pertinentes a outra função.
Aí entra a questão do acúmulo de função, que não tem uma previsão específica na CLT, mas a gente tem essa colcha de retalho que a gente vai buscando aí. E para algumas situações a gente consegue obter êxito nesse acúmulo de função para pedir um percentual, claro que não é o salário das duas funções, mas o percentual. Se a empresa tem planos de cargo e salário organizado e ela está desviado de função, ela está fazendo outra função ou outras funções, ela vai pedir o enquadramento dela com aquele salário correspondente e os atrasados. Mas se não é esse caso dessas empresas grandes que tem aí esse plano de cargo e salário, esse trabalhador ele pode pedir um acúmulo de função. Então, por exemplo, ele foi contratado por um salário X para ser vendedor. E a empresa manda embora o estoquista, e a faxineira. Diz assim, estamos atravessando uma crise. Você agora vai fazer faxina e você agora vai também cuidar do estoque. Bom, é claro que ele tem aí, ele pode reagir, porque ele não foi contratado a isso, pode resistir, e ele pode também pedir na justiça um acúmulo de função. Ele está acumulando função. E, mormente, se ele tiver trabalho excedente, horas extras, ele vai pedir as horas extraordinárias. O acúmulo de função, gente, ele vai variar muito de tribunal e de turma. Por exemplo, eu já entrei com motoristas, que tem turma que concede o acúmulo de função quando o motorista é contratado como motorista e faz serviço de cobrador. E já perdi também. Porque a própria norma coletiva de alguns sindicatos, principalmente dos sindicatos do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, já vai dizer lá que não se constitui acúmulo de função essas duas atribuições, que é cobrar e dirigir. Eu acho que é um acúmulo de função. Acho que são atribuições, são tarefas, são funções bem distintas. Então, e aí alguns tribunais entendem que está dentro da questão relacionada ao enriquecimento sem causa. Olha, eu contratei ele para fazer a tarefa de vendedor e agora eu boto ele para fazer outras tarefas, ele está fazendo tarefa de 2 empregados. Então alguém está ganhando com isso. Quem está ganhando é o empregador e, nesse caso, o juiz pode decretar, se o empregado vai pedir, ele vai resistir e dizer, não, eu não quero fazer, eu quero fazer só a função de vendedor, ok, ele pode bancar isso na justiça. É o ius resistenciae. Mas se ele continuar fazendo, depois vai pedir o acúmulo de função percentual pelo acúmulo de função dos atrasados e daqueles para frente, ok, esse jogo também está valendo. Vai depender, vai ter que provar muito bem que a situação foi realmente modificada. Porque, às vezes, a função ela tem várias atribuições. Por exemplo, vamos voltar para a questão das bolsas da fábrica de bolsas. Claro que, às vezes, aquele trabalhador ele vai cortar o couro, ele vai costurar, ele vai encerar. Às vezes, ele mesmo vai embalar. Às vezes, é pertinente a ele. Mas não me parece que seja pertinente a essa trabalhadora que faz a bolsa, que costura a bolsa, que cria a bolsa, o design da bolsa. Não me parece. Design é outra coisa. Também não me parece pertinente a função, a atribuição daquela pessoa que vai tirar as notas da bolsa, que vai tirar os pedidos e que vai despachar. Não tem nada a ver com a pessoa que vai fazer a bolsa. Entenderam? A coisa assim é um meio que arco-íris, é um terreno meio nebuloso. Então a gente não tem uma resposta específica. Bom, gente, então a gente vai ficando por aí, finalizamos esse contrato de emprego parte 2, com 2 vídeos falando sobre as obrigações contratuais, ok? Ficamos por aqui, até a próxima.